sexta-feira, eu fui dormir lá para meia-noite e meia, 1 hora, e o meu celular sempre fica do lado da cama. E como eu tenho meu pai que já tem 91 anos, eu estava na chácara, eu cuido dele de segunda a quarta e minha irmã cuida o resto, né, de quinta a domingo. Aí eu venho para a chácara e depois eu volto para a minha casa, que é vizinho ao apartamento da minha irmã, e aí eu fico responsável por ele. Ele tem cuidadora, tudo mais. Então eu sempre tenho cuidado de ficar olhando quando tem algum WhatsApp, alguma coisa, eu olhar, né, se é algum. Eu tenho também a câmera que mostra no quarto, né, então eu monitoro, né, às vezes minha irmã está dormindo, eu dou uma olhada se a cuidadora está tudo bem, né. E no sábado, lá por volta da 1h, 1h30 da manhã, começou a pá, vir o WhatsApp, e eu morrendo de sono, que eu tinha acabado de dormir, né. Aí eu falei, não vou olhar isso não. Aí as curiosidades, eu terminei de dormir, lá para as 2 horas eu vou olhar, né. E aí eu vi uma quantidade de red alerts, né, alertas vermelhos. E quando eu fui em Israel, eu conheci um soldado, conheci um coronel e conheci um soldado do FDI de lá, né? E eu tenho um grupo dele e tal, e no grupo dele tem esses alertas todos quando começa a cair, a vir míssil lá de Gaza para Israel. E começaram a vir muitos. Aí eu fui olhar, quando eu olhei era ataque, né, do Hamas contra Israel, né? E aí eu fui no grupo dele, aí ele foi e disse, olha, está tendo, não é só o ataque de míssil, está tendo invasão, né? Romperam as cercas que tinham, né? Invadido por terra, mar e água. Não, terra, ar e água. E aí eu soube isso primeiro que todo mundo, antes de sair nos noticiários, e ele me avisando, dizendo que a situação estava grave, que teve uma festa rave lá perto, né, cerca de 100, 200 metros da fronteira, e muitos jovens tinham sido pegos como reféns, outros mortos, outros meninas foram violentadas. Por incrível, diz que muçulmano é tudo certinho, né? Mas não é não. Terrorista é terrorista. Terrorista é terrorista. E o grupo Hamas é um grupo terrorista. E aí depois eu vi, ele começou a me mandar os vídeos que o próprio Hamas estava mandando para todo mundo, né? Aí tinha uma menina lá que estava nos fundos sujos, né, que a gente não sabia, o cara puxando ela de dentro do porta-malas do carro para botar para dentro do carro, não sabia se ela foi violentada e estava toda ensanguentada atrás, ou se foi torturada a ponto de evacuar-se. Eram cenas muito chocantes, né? Outra cena que eu vi, uma menina vindo tinha recebido um tiro no maxilar, estava sem maxilar, com um pano aqui, protegendo o maxilar. Eram cenas terríveis, né? Realmente um grupo que não pode. A guerra tem lei. E eu vi isso, nós temos que orar por Israel. Precisamos orar por Israel. E eu queria chamar aqui a Ione da lei, em Salmo 122. Já está aqui,
O Salmo 122, o título diz: Súplica pela paz em Jerusalém. Amém? Todos acharam? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobre as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juiz, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos repetir o versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui esta noite, Senhor, para orar por Israel, que foi atacado, Senhor. Sabemos que esse é o teu povo e que o Senhor tem um direcionamento para eles, Senhor. Oriente os seus dirigentes para que possam fazer o melhor para o povo, Senhor, para o teu povo, que um dia estará junto a ti, Senhor, se ajoelhando e dizendo que só o Senhor é Deus. Amém. Queridos, sem mais delongas, hoje eu tinha planejado falar sobre o motivo pelo qual Jesus se entregou para a nossa salvação. E parece algo simples. Ele foi lá e se sacrificou por nós. E teólogos, durante todo esse tempo, tentavam entender o porquê que Deus fez isso com o seu Filho. Então eu tenho uma mensagem hoje que lida com a essência do Evangelho. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. É Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, e ele diz assim, falando de Jesus: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento teu, para poder trazer a mensagem que tu queres, em nome de Jesus. Queridos, isso responde um grande dilema. Como Deus pode ser justo e justificador daqueles que são ímpios? Porque antes de conhecermos Jesus, nós éramos ímpios. Como um Deus justo pode ter misericórdia de você e de mim, quando você é um pecador? E nós somos pecadores. Como Ele pode ser justo e ainda assim perdoá-lo
sem que ele se torne injusto. Porque nós não fizemos nada para ser perdoados. O fato é que Jesus tomou o nosso lugar. Isso todos nós sabemos. Está respondido o dilema. Mas se nós pensarmos um pouco mais sobre isso, só torna o dilema mais complicado. Se não, vamos analisar aqui. Que a Bíblia diz em Provérbios 17:15. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 17:15. Diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são. Vou repetir. O que justifica o ímpio, ou seja, o que torna o ímpio puro, né? E o que condena o justo, ou seja, aquele que condena alguém que não pecou, que não tem problemas. São para Deus o que? Abomináveis. São para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Então, se Deus condena um homem inocente, e esse homem inocente era Deus, era o seu filho, e ele perdoa o culpado, que somos nós, será que não são duas injustiças ao mesmo tempo? Ora, ele pegou o filho dele, sem pecado, e condenou pelos nossos pecados. E nós, pecadores, nos justificou. E a palavra de Deus diz que isso é abominável. Então veja que não é tão simples como pensamos, e é isso que eu queria desenvolver hoje aqui. Alguns dizem que é expiação, que é a morte de Cristo. Expiar quer dizer purificar, quer dizer pagar pelos pecados. Isso parece que é um abuso cósmico. Você pegar o seu filho inocente e condená-lo por um bando de pecadores. E aqui eu preciso ir ao extremo. Vou dar um exemplo. Imagine que um assassino sequestra, estupra e mata uma criança. Vamos chutar aí, 7 anos de idade. E no dia seguinte, o pai é avisado que a polícia pegou esse assassino e que ele confessou o crime, ou seja, não há dúvida que foi ele. No julgamento, esse assassino é condenado à pena de morte. Estou só fazendo uma comparação. Lembre-se que o salário do pecado é a morte. Mas imagine que esse homem tem um irmão, e este irmão se oferece para morrer no lugar dele. E o juiz aceita a troca. Contanto que alguém morra, está resolvido o problema. Então o pai, desolado, triste pela morte da sua filhinha, vê 2 anos depois aquele assassino passeando no parque com seu filho, brincando. Como é que aquele pai vai se sentir com isso? Ele deve pensar: isso está errado. Agora veja, nosso relacionamento com Deus. O que impede Deus, de milhares de anos depois, olhando para mim, olhando para você, e dizer: eu puni a pessoa errada. Eu puni meu filho. Não era para punir meu filho, mas eu puni. Eu condenei meu filho inocente. Porque nós somos os culpados. Aí você pode imaginar Deus ficando bravo com todo mundo. E te tirar do céu e te mandar para o inferno.
cometi um erro, só que Deus não comete erros. Isso aqui parece que não é justo. Então, meus irmãos, queria dizer o seguinte: porque isso é um dos grandes problemas e mais difíceis da teologia, juntamente com o problema do pecado. Algo que parece simples, não é tão simples. E eu quero chegar no que os teólogos, durante várias centenas de anos, estudando este assunto, chegou à seguinte conclusão, que eu vou falar mais no final. Então, ao longo da história, houve muitas tentativas de resolver esse problema. Se você voltar ao século III, que ano é? São os anos 1200. São os anos 200. Né? Século III, 10 menos 1, anos 200. Né? Anos 200. Muito próximo da morte de Jesus, né? Só tinha 200 anos, 2 gerações, se for, quase 3. Surgiu um pai da igreja chamado Orígenes. Esse cara era culto. Pensa num cara culto, todo mundo conhecia ele como uma pessoa muito culta. Orígenes. E ele era africano. A gente pensa que a África, né, não teve pessoas importantes, né, só pensa na África devido à pobreza, né? Mas Alexandria foi um dos polos mais importantes, né? Lá tinha uma grande biblioteca de Alexandria, vários sábios, e Orígenes era um desses, né? Ele dirigia a história quando ele se viu diante desses problemas de seus antecessores. E ele passou a dizer que a Bíblia tem um sentido alegórico. Então, Orígenes, antes de entrar nesse assunto da substituição de Jesus ter morrido por nós, ele era conhecido por dizer assim: olha, você vai ler a Bíblia tem um sentido alegórico. Logo, não devemos considerar o sentido literal. Agora imagina isso dito por um cara que era considerado bambambam. Muita gente foi na dele. Dizia: olha, não devemos considerar o sentido literal, pois a Bíblia tem um sentido escondido que só cristãos maduros conseguem ver. Aí ele cita um exemplo, a parábola do bom samaritano. Você tem que ver o sentido espiritual. Aí ele diz: o samaritano é Jesus, os homens são a lei, e a estalagem é a igreja. Tirou isso da onde? Onde é que estava na Bíblia dizendo que isso era, que o samaritano representava Jesus? Já ouviram pregações no livro de Cantares? O livro de Cantares, escrito por Salomão, ele escreveu para a amada dele, falando da amada dele. Então, quando alguém vai pregar em Cantares, sempre alegoriza. O escritor de Cantares estava somente falando de um relacionamento conjugal, e é uma tendência natural de pessoas alegorizarem quando pregam em Cantares, que vem lá da origem de Orígenes. O nome dele já é. Então, Orígenes, apesar de ter sido muito inteligente, ele deixou essa herança da alegoria. Não é que na Bíblia, que a Bíblia não tem, em alguns livros, sentido alegórico. Geralmente, os livros de profecia têm sentido alegórico. Por exemplo, em Apocalipse, a besta que emerge do mar. Não vai emergir uma besta do mar no final dos tempos. Cada um tem uma representação, as cabeças. Eu não vou pregar aqui sobre Apocalipse agora, mas tem um sentido alegórico. Mas você não pode exagerar
e tudo tentar alegorizar. Né? É a mesma coisa de você querer em tudo espiritualizar. Né? Às vezes você está comeu demais, deu azia, e aí você diz assim, o diabo está... Né? Não, foi você que exagerou na comida, exagerou na gordura. Né? Não tem nada a ver com o diabo, não vá por aí. Né? Ah, toda enfermidade é o diabo. Não. Nosso corpo tem a ver com a gula, tem a ver com o pecado da gula. Bem, então, a alegoria serviu para que a Igreja Católica defendesse seus dogmas ao longo da Idade Média. Nossa, a Igreja Católica aproveitou essa teoria de origens e usou ela de tudo quanto é forma possível. Aí os reformadores do século XVI, aí o século XVI, que anos são? 1500, né? Um ano a menos, 16 e 500. Né? Lembrem que a reforma foi em 1517. Então, os reformadores do século XVI rejeitaram a alegoria. Lembre que Lutero falava que tinha que ser a palavra, as escrituras, sola escrituras, somente as escrituras. Então, os reformadores entenderam que a Bíblia diz exatamente o que ela diz, literalmente, né? Exceto esses livros que são proféticos. Mas voltando ao tema de origens, ele procurou resolver o problema da morte de Cristo para a nossa salvação, criando a tal da teoria do resgate. Sabe o que é que ele dizia? Ele dizia assim: essa teoria defende que Cristo não tomou a ira de Deus em nosso lugar. A morte de Cristo seria Cristo se oferecendo como resgate, adivinha para quem? O diabo, para Satanás. Olha que loucura. O cara disse que o cara era super inteligente, super sábio, mas ele tinha umas loucuras assim que... Então ele criou essa teoria do resgate, né? Que na realidade Deus não se entregou para a ira de Deus, ele se entregou como resgate, porque já que a gente morreu em nossos pecados, nós éramos do diabo, e ele morreu para nos resgatar da mão do diabo. Essa era a teoria dele. Como se o Senhor Jesus tivesse dito a Satanás: você quer trocar a vida deles pela minha? Era isso que ele estava dizendo. E Satanás tivesse concordado ainda. Né? Então essa é a teoria do resgate. Muita gente não conhece disso. E isso foi posto na mesa nessa discussão desse versículo que nós falamos no início. Mas isso não lida com a nossa culpa, não lida com os nossos pecados. Cristo nos resgatar do diabo, nós continuamos pecadores e culpados. Então, como poderíamos ser justificados com uma teoria dessa? Não tinha como. Aí no século XI, mil e alguma coisa, 1030, 1040, surgiu uma tal de teoria chamada teoria da satisfação, de Anselmo de Cantuária. Esse Anselmo foi um monge beneditino, ele era filósofo e prelado da igreja, e ele foi arcebispo de Cantuária. Ele é conhecido como fundador do escolasticismo. Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia ocidental e é famoso principalmente por ter criado a visão da satisfação sobre a teoria
relativa à morte de Cristo. Vou contar uma historinha. Quando eu era criança, a menina disse quando eu era criança em Barbacena, né? Quando eu era criança em Fortaleza, eu ia à praia. E eu costumava fazer castelos de areia. Talvez já pensando em ser engenheiro. Eu sempre fui muito voltado eu queria saber como era construir os prédios, esse negócio. Primeiro eu pensava em ser arquiteto. Aí depois meu pai disse, não, arquiteto não. Faz engenharia que você pode fazer. Você pode arquitetar a sua casa, pode calcular a sua casa, pode construir a sua casa, você pode fazer tudo. Arquiteto fica só no desenho. E aí eu fiz engenharia. Então, eu fazia esses castelos, já tentando construir alguma coisa que mais tarde se concretizou, eu fazendo engenharia na UNB. Então eu pegava areia molhada, juntava, formava um monte, molhava todinho, e depois começava a esculpir. Com todo cuidado. Certa feita, quando eu terminei de fazer o castelo, que foi o maior que eu já tinha feito e mais bonito, veio uma onda não prevista, né? Porque eu sempre fazia quando estava a maré, como é que se diz? Secando. Né? Aí eu pegava a parte molhada, a onda não vai vir mais aqui, mas aí veio uma onda imprevista e destruiu em segundos. Caiu tudo, não deu tempo nem de apreciar, nem de tirar uma foto. E lembra que na foto do passado era aquela foto que você tirava, mandava revelar, Kodak e tal, né? E você não podia perder, porque você tinha 24 poses, tinha umas que só 12 poses, né? E morreu aquelas poses, já era, só outro filme. Agora imagine Deus na criação. Cada dia que ele terminava uma parte da criação, ele dizia, é bom. No primeiro dia, quando ele terminou, ele dizia, é bom. No segundo, é bom. No terceiro, é bom. Quando chegou no sexto dia, que criou o homem, e ele terminou, ele disse assim, é muito, muito bom. E logo em seguida, o homem lá no jardim do Éden, o homem cai no pecado. Imagine Deus olhando para aquele homem. Eu disse que esse cara era muito bom e olha o que ele fez. Ainda estava no jardim do Éden pouco tempo. Todo dia, no final do dia, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão e Eva. E eles fazem isso. Aí, daí que surge a teoria da satisfação. Estou dando os motivos por que criou essa tal da teoria da satisfação. E ela diz o seguinte, que a morte de Jesus fez todas as coisas ficarem como uma folha limpa aos olhos de Deus. Então vamos explicar isso mais detalhadamente. Mas falando de Anselmo. Anselmo, como eu falei, foi século XI, né? Então em 1098, no finalzinho do século, Anselmo, que era arcebispo de Cantuária, completou a maior de suas obras, que era porque Deus se fez homem, ou seja, porque que Cristo veio. E ele falava das duas naturezas de Cristo. Deus era homem e Deus era Deus. Ou Jesus era homem e Jesus era Deus. Então, antes, ele é um tratado de expiação, no qual ele rejeita a teoria medieval de que a morte de Cristo foi um resgate pago ao diabo,
E ao invés disso, ele interpreta a morte de Cristo à luz da justiça e misericórdia de Deus, como uma satisfação. Satis quer dizer suficiente, fácil quer dizer fazer, fazer suficiente. Uma satisfação vicária, uma satisfação substitutiva, oferecida a Deus, o Pai, como representante legal da Trindade pelos pecados do mundo. Em uma palavra, Anselmo argumenta que Deus não deveria nada ao diabo e seus servos. E é claro que não deve. Era a honra de Deus que requeria uma separação. Por quê? Porque Deus fez o homem perfeito e disse: olha, ele é muito bom. Ele claramente viu que eram as exigências levantadas a partir do pecado do homem, de sua natureza depravada, de sua culpa real diante de Deus e de sua incapacidade de render satisfação por si mesmo. O homem não poderia satisfazer a Deus por si mesmo. Então, Anselmo argumentou que o pecado do homem, por falhar em render a Deus aquela conformidade à sua vontade, porque o que é o pecado? A desobediência a Deus, à sua vontade. Então, por falhar em render a Deus aquela conformidade à sua vontade que as criaturas racionais lhe devem, insulta a honra de Deus e faz o ofensor responsável por uma satisfação. Então o homem tinha que, de alguma forma, satisfazer a Deus, porque ele desonrou a sua imagem, porque nós somos feitos à imagem de Deus e nós falhamos, visto que desonrar o infinito Deus é pior do que destruir incontáveis mundos. Olha só, até mesmo o menor pecado tem um desvalor infinito, o qual nenhum bem criado pode compensar por meio de uma satisfação. Então, o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo: olha, o menor pecado já é um desvalor infinito, porque Deus não peca, Deus é santo e nós somos feitos à imagem dele, e Adão pecou. E é tão grave o pecado que nem mesmo ele, Adão, pode compensar por meio de uma satisfação. Daí precisar de Jesus como Deus. Embora a natureza de Deus impeça que seus propósitos sejam ou possam ser frustrados pela resistência da criatura, sua justiça requer que ele não faça vistas grossas para uma ofensa tão grande contra ele. Então Deus não poderia ficar parado diante do pecado de Adão. Era uma ofensa para ele. Então Anselmo considerou: porque somente Deus pode fazer o que é imensuravelmente digno. Então nenhum homem poderia fazer o que Jesus fez, como homem e como Deus. Porque os seres humanos, diferentes dos anjos caídos, fazem parte de famílias biológicas, e porque a justiça permite que uma ofensa cometida por um membro da família seja compensado por outro, ficando em seu lugar, se, dadas essas circunstâncias, Deus se transformasse em um humano, para ser da família de um humano. Então precisava que Jesus fosse humano. Aí ele poderia transferir a dívida do homem para ele. Eis aí então a necessidade da encarnação. Foi por isso que Jesus precisou encarnar, para aprimorar
o terrível pecado do homem que ofendeu a honra do infinitamente santo Deus. E os justos requerimentos de sua justiça ofendida demandam o quê? Satisfação. Então Jesus veio para satisfazer, e aí vem a tal da teoria da satisfação. Mas essa satisfação não poderia ser feita por seres humanos ou por um anjo, mas deve ser realizado por um ser humano que também fosse Deus, para tornar aquela satisfação eterna. Olha só, esses teólogos, eles se debruçavam num versículo e iam a fundo estudar. Você lê assim, você diz, eu não preciso saber dessas coisas de jeito nenhum, eu só posso saber que Jesus veio e se sacrificou por mim. Verdade. Mas essas coisas têm implicações. E quando você vai discutir com alguém que conheça, e você nunca ouviu falar disso, fica, isso aí não existe, mas existe. Existem diversos estudos sobre isso. Então, já que são os pecados dos seres humanos que devem ser removidos das vistas de Deus, precisa ser um ser humano. E o autor de Hebreus, sob inspiração divina, declara este fato desta maneira. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo de 14 a 17, que eu vou ler aqui. Portanto, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou dessa humanidade. Falando de Jesus. Jesus participou dessa humanidade. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Precisava ser um ser humano, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2, 4, 14 e 17. 2, 14 a 17. Então, visto que todo pecado, como dissemos, carrega dentro do seu íntimo um desvalor infinito, não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E contra a lei de Deus. Então, visto que ele é um assalto contra Deus, o Deus infinitamente santo, e visto que ele merece a ira e a maldição infinita de Deus, precisa de uma satisfação completa. E essa satisfação completa requer uma recompensa que pode ser adquirida somente pelo um pagamento de infinito valor. E quem pode pagar infinitamente, eternamente? Só Deus. Amém. Tal pagamento, contudo, não pode ser feito por nenhum ser humano, porque tem que ser eterno. E aí vocês vão entender por que Jesus tinha que ser, ao mesmo tempo, homem e Deus. Então, o único que faz tal satisfação deve, portanto, não ser somente humano, mas também Deus. Daí a necessidade de Deus, homem, Cristo Jesus, nosso Senhor. E por causa da sua natureza divina, de acordo com seu decreto eterno, comungar com e, portanto, concorrer com os sofrimentos de sua natureza humana. Jesus sofreu como nós sofremos, na pessoa de Jesus Cristo. E a sua obra de redenção, o mérito da obra
de sua cruz é de infinito e eterno valor. A cruz de Cristo perdoa os pecados, vou falar aqui mais na frente, do passado, do presente e do futuro. O autor de Hebreus declara, mais um texto em Hebreus, capítulo 7, versículo de 23 a 26. 7, 23 a 26, diz assim: ora, tendo havido muitos desses sacerdotes, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Por isso, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus está à direita do Pai, amém, intercedendo por nós, sempre. Um sumo sacerdote assim supre nossas necessidades, um que é santo, que é inculpável, que é puro, separado dos pecadores. Jesus esteve aqui na terra, mas nunca pecou. Exaltado acima dos céus. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que possamos servir ao Deus vivo. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. No Antigo Testamento, o sacrifício era de animais, mas ele não tirava o pecado, ele encobria o pecado. Todo ano tinha que oferecer um animal limpo, perfeito, para encobrir os pecados, porque o homem sempre pecou depois de Adão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas era necessário que as próprias coisas celestiais sejam purificadas com sacrifícios superiores a este. Então, tinha um tabernáculo na terra e um tabernáculo no céu. O tabernáculo da terra tinha os sacerdotes que faziam os sacrifícios. Lá no céu, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. E ele, por meio do seu sangue, nos purificou do pecado. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então Jesus está lá, amém, nos representando, né? Está lá como nosso advogado fiel. Amém? Então, no século XII, século XII é 1100, né? Os anos 1100, apareceu um cara chamado Pedro Abelard, francês, era francês, em francês o nome dele é Pierre Abelard. A gente está falando Pedro Abelard, trazendo para o português, mas o nome dele era Pierre Abelard. Ele era um filósofo escolástico, também teórico, e era um grande lógico francês. Ele pensava muito com a razão, e ele é considerado um dos mais importantes e ousados pensadores do século XII. Aí ele traz uma outra teoria, a teoria da influência moral. Ele diz que Cristo morreu como um sacrifício supremo de amor, para mostrar como o amor de Deus é grande e como devemos amar uns aos outros.
O amor de Cristo foi só para influenciar o nosso comportamento, ele diz, mas não para pagar a ira de Deus em nosso lugar. Aí eu pergunto, e como isso lida com o nosso pecado? E como nós podemos ser justificados com base nessa teoria? Cristo morreu por amor. Deus é amor, ele foi misericordioso com nós, ele entregou seu filho, né? Isso aí, que amor é esse? É um amor infinito. Mas aqui o Abelardo está dizendo que Deus fez isso para que a gente olhasse para ele, para o amor dele e passasse a amar os outros. Mas isso, e a ira de Deus? Porque houve um pecado contra Deus e que precisa ser pago. Nós estávamos condenados. Aí nós vamos para o século XIII e surge a teoria da substituição expiatória e começa a chegar no que nós entendemos hoje. Vai se aproximando. Quem foi que propôs essa teoria? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Que os católicos o chamam de São Tomás de Aquino. Ele era um italiano, na verdade o nome dele é Tommaso d'Aquino. Foi um frade católico da Ordem dos Pregadores Dominicanos. A teoria da substituição expiatória diz que a morte de Cristo não poderia pagar pelos pecados atuais. Olha só. Você aceitou Jesus, até aqui está resolvido o seu problema. Daqui para frente, não peque mais. E nós sabemos que nós somos pecadores. Nós não vivemos no pecado, mas nós somos pecadores. Nós precisamos que o sacrifício de Jesus limpe os pecados nossos futuros. Nós vamos pedir perdão a Deus e o sacrifício de Jesus vai limpar o nosso pecado. Então, essa teoria de Tomás de Aquino dizia que você só podia lidar com os pecados de Adão. Aliás, não era nem com o presente, era com os pecados de Adão, né? Pecado original. Ele poderia remover o pecado original, mas não o seu pecado pessoal e individual. Então, para que serviu a morte de Jesus, se era isso? Porém, a morte de Cristo ajudaria você a viver uma vida melhor. Tudo bem, viver uma vida melhor, beleza, eu quero saber se eu vou ter salvação. Aí você vê um cara, Tomás de Aquino, chega num negócio desse assim, e às vezes, não, esse cara também andou pisando na bola, porque isso nos deixaria sem esperança. Nós precisamos que os nossos pecados sejam totalmente postos em Cristo. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que Deus pode julgar um homem inocente, o seu filho, no nosso lugar? Pergunta inicial, que começa a ser resolvida. Vem João Calvino, um dos reformadores, seguindo a mesma linha de Agostinho de Hipona, veio com a teoria da substituição penal expiatória, ou seja, Jesus veio como substituto nosso, ou seja, em vez da gente ir ser punido, quem vai ser punido é Ele. Aí entra a palavrinha penal. Essa palavra penal é muito importante. Isso significa literalmente que é legal. Cristo se transformou o nosso substituto legal. Alguns teólogos chamam isso de substituição forense. Vem de advocacia, vem de lei, por isso legal. Mas para que essa substituição penal seja verdadeira,
existem duas outras doutrinas que precisam necessariamente serem verdadeiras. A primeira doutrina é a doutrina legal, a doutrina da liderança ou cabeça legal federal. Que aqui estava em inglês, né? Doctrine Legal Federal Headship. Traduzindo, doutrina da liderança ou cabeça legal federal, na qual uma pessoa representa legalmente outra. E isso é verdade na Bíblia, sabe por quê? Adão, ele foi o nosso cabeça federal, a nossa liderança, porque o pecado dele passou para toda a humanidade. Então, Adão, né, fez a besteira lá e a gente está pagando até hoje por isso, né? Temos que conversar com ele lá no céu depois, porque ele foi que desencadeou todo o processo. Então, ele sempre representou todos os seus filhos, ou seja, a humanidade, Adão. É por isso que fala que Jesus é o segundo Adão. Ele é o nosso cabeça federal. Todos nós somos filhos de Adão. Mas não só a Bíblia reconhece, outras autoridades civis e governamentais reconhecem a representação legal de uma pessoa pela outra. Pense só em relação ao casamento. Quando vocês se tornam um, vocês se tornam em uma união legal. Se você tiver a sorte de casar com um homem rico, a riqueza dele é agora a sua riqueza. Estou falando em união. Estou falando de separação de bens. Então estou falando de união legal. Então, a riqueza dele é agora a sua riqueza. Se você tiver o desprazer de casar com um homem que não tem nada onde cair morto, né, vocês vão viver romanticamente olhando a luz das estrelas, por não ter um teto para morar. A pobreza dele é a sua. E vice-versa, né? O homem pode ser pobre e a mulher rica também leva. Então, isso também é verdade para os pais e suas crianças. Olha só, mais um exemplo. A minha filha, quando era pequena, ela aprendeu com a mãe dela. Eu sempre brigo, discuto assim, né? Porque a Ione, quando ela vai numa loja e ela vê um copo desse, ela tem que pegar o copo para olhar. O copo está lá, você pode ver o copo, mas ela tem que pegar. É o olho brasileiro. Tem locais no exterior que tem a mensagem dizendo para não tocar. Nunca vi aqui no Brasil, eu acho que no Brasil todo mundo vai, pega, faz isso. Não, mas aqui também tem espírito. Se Tem. quebrar, paga. Ah, sim, mas não proíbe tocar lá. O exterior pede para não tocar. Justamente, mas aí se a pessoa Quebrou, pagou. quebrou, Aí a minha filha ela aprendeu com a minha esposa, a tudo que ela vai na loja, ela vai olhar, ela quer pegar. Se o material é bom, né? Eu não sei se isso é mania das mulheres, né? Mas eu só olho, eu não saio pegando nas coisas assim. E é o que aconteceu. Ela pegou um imã, né, de geladeira, de louça, e assim que pegou, deixou cair, pá, quebrou. Que pena. Ainda bem que foi só um imã de geladeira. Aí eu pensei comigo, o que é que eu vou fazer? E ela, não tinha ninguém vendo, nem nada, simplesmente quebrou lá e tal. Mas eu disse, será que eu deixo isso para lá? Eu não queria levar aquele imã quebrado. Não fui eu que quebrei aquele imã. Foi a minha filha. Foi uma criança que quebrou. O que eu fiz? Eu comprei aquele imã.
porque eu era legalmente responsável por aquela criança. Ela era minha filha. Mas não é mais criança. Só não é mais criança. Então, foi minha filha que quebrou. O débito da minha filha é o meu débito. Substituição legal penal. Se eu tivesse saído daquela loja sem comprar o imã, eu estaria roubando. Se eu tivesse, eu ia comprar o senhor. A segunda doutrina que precisa ser afirmada é a tal da doutrina da eleição. Sem eleição, a doutrina da expiação não faz sentido. E o que é a eleição? É quando o povo de Deus se transforma legalmente na possessão de Cristo. Em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. João 6, versículo 37. Então, Deus, ele é onisciente. Ele já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Mas Jesus também já sabe quem vem a ele. Por isso que quando nós pregamos e a pessoa não aceita, não fique chateado não, porque não somos nós, é o Espírito Santo que chama. E ele vai chamar aqueles a quem o Pai determinou. Quando você recebe um presente, ele se torna a sua possessão. Você se torna responsável por aquilo que ganhou. Então, na eternidade passada, Jesus Cristo recebeu um povo. E ele disse: este povo é meu. Nós temos dois povos. Um são os judeus, que são considerados povo de Deus. No final dos tempos, eles vão aceitar Jesus, vão ajoelhar aos pés de Jesus e vão dizer que Ele é o Senhor. O outro povo é a igreja, que Jesus nos comprou pelo seu sangue. E todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador será salvo. É claro que ele pode ser escrito no livro da vida e depois ser apagado, porque ele pode depois... Tem que perseverar. Exatamente, tem que perseverar até o fim. Então, Jesus, ele se levantou e foi lá na caixa registradora, né? Nós tínhamos uma dívida descomunal que nós não poderíamos pagar. Ele foi lá na caixa registradora: isso aqui é meu filho, está pago. Substituição penal. Isto é a doutrina da substituição legal. E isso é o que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que nós fôssemos justificados. Ele pagou. E eu tenho dois pontos aqui nesse texto. A substituição penal torna Cristo legalmente responsável pelos nossos pecados. A expiação penal substitutiva nos faz receptores do que Cristo conquistou. Então, em primeiro lugar, Cristo é legalmente responsável por nós, pelo seu povo.
Porque diz aqui no nosso texto: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Quando diz ele, fala sobre Deus Pai. É Deus que está irado comigo e com você. Nós não pecamos contra o diabo. Não é a teoria do resgate pago ao diabo. É Deus que está irado. Ele é que está bravo conosco. Lembra que eu falei no início que Deus disse que era muito bom e depois faz esse negócio todo? Peca contra ele? Porque ele, Deus tornou seu filho pecado por nós. A Bíblia diz em Isaías 53:4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E ainda é dito em Isaías que ele foi ferido, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Era Deus que estava esmagando seu filho na cruz. Porque quando o pai estava colocando sua ira sobre o filho, ele viu a minha e a sua face. Em que sentido? Ele viu a nossa pecaminosidade, ele viu a nossa vergonha, ele viu os nossos pecados. Isso tudo caiu sobre Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, foi pregado lá naquela cruz, ele foi despido de todas as suas vestes. Ficou literalmente nu. Não tinha aquele paninho como tem nos filmes, não. E todo mundo xingando ele, cuspindo ele. Essa vergonha que nós íamos passar, Cristo passou por nós. Por quê? Porque Deus fez seu Filho se tornar pecado por nós. Agora, Paulo não está dizendo que Deus tratou Jesus como se ele tivesse vivido as nossas vidas. Não é isso que Deus deseja. Deus está simplesmente falando: eu quero, por substituição, matar. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Eu quero matar alguém aí pelo pecado. E se alguém morrer, eu vou ficar satisfeito ou vou fingir que Cristo é você. Não foi isso. Cristo se tornou pecado. O nosso pecado foi imputado a Cristo. Quando estava morrendo, naquele momento, todos os pecados do mundo foram imputados a ele. E houve uma separação. Cristo sofreu mais a separação do Pai naquele momento do que as próprias dores. E agora, para nós termos a certeza que não vamos pensar o que é errado, o apóstolo Paulo torna isso muito claro. Cristo não tinha pecado, ele foi feito pecado, mas ele mesmo não conheceu o pecado. Muito claro. Agora olha só, a mesma maneira que nós somos feitos justos, porque nós fomos justificados por Cristo. Deus hoje, ele olha para você e para mim e pode dizer: vocês estão puros, justos. Ah, mas eu não sou pecador? É. Mas Cristo nos purificou. Os nossos pecados foram transferidos e imputados na conta de Jesus Cristo. João Batista disse: esse é aquele que tira o pecado do mundo. E isso é por causa da eleição. Imagine que eu estou com o meu cartão de crédito e comecei a gastar excessivamente. E eu gastei todo o dinheiro da minha família. E o valor estava acima da minha capacidade de pagar o débito. Então eu morri. O que vai acontecer com minha esposa?
Veja só, aos olhos de Deus e também aos olhos dos tribunais desse mundo, o meu débito é o débito da minha esposa. Talvez você diga, isso não é justo. Eu era um gastador inveterado. Talvez ela nunca participou dessas compras, foi só eu que comprei, mas nós éramos casados. A dívida passou para ela. E isso é a beleza do cabeça federal. Quando Deus olha para o seu filho na cruz, Ele não vê a minha e a sua vergonha, o meu e o seu não merecimento. Todos aqueles pensamentos maus nossos, todas as coisas perversas. Imagine que a sua vida fosse colocada na TV e todos os seus segredos feios, horrorosos, que causam em você vergonha, fossem expostos para o mundo todo. Como você se sentiria? As pessoas ririam de você, os seus filhos, dependendo do que você fizesse, iam embora. Sua esposa, dependendo do que você fizesse, se divorciaria. Você não teria mais nenhum amigo, porque você virava para o lado quando o amigo saía e começava a falar mal dele. As pessoas iriam zombar e desprezar você. Deus te desprezaria. Quando você pensa na morte de Cristo, você pensa em uma cruz que está lá no alto no monte. Não. Eles colocaram perto de uma das saídas de Jerusalém. E Cristo, como eu disse, foi despido com todas as roupas, de todas as roupas. Ele foi envergonhado diante de todo o povo. As pessoas riam dele, cuspiam nele, zombavam dele. Isto é você e eu. Toda a nossa vergonha, toda a nossa desgraça, era nós que deveríamos estar lá na cruz. Deus está usando os judeus para cuspir em Cristo. Deus esmagou o seu filho, porque ele está virado comigo e com você. Porque eu e você somos pecadores. Ele colocou toda a sua ira sobre o seu filho. Eu merecia estar envergonhado. Eu merecia estar no inferno. Lá estava um inocente, santo e puro. Mas ele foi o mais desprezado de todos. A Bíblia diz que ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele sofreu pelos nossos pecados. O justo pelo injusto, para nos levar a Deus. Quando Paulo diz, eu estou crucificado, Paulo está dizendo, nele, em Jesus. E isso é incrível porque isso nos garante a nossa salvação. Daqui a centenas de anos, Deus não vai olhar para você e dizer, eu puni a pessoa errada. Ele não vai dizer, eu deveria ter colocado você no inferno, eu deveria ter colocado você na cruz, eu cometi um erro. Não. Jesus estava lá como nosso substituto legal. Em Jesus a ira de Deus foi completamente satisfeita, eternamente. Não há mais condenação, para sempre. Para sempre. Mas isso não é tudo. Já seria bom demais se os nossos pecados tivessem sido apagados, passado, presente e futuro. Mesmo os pecados que eu estou cometendo hoje, no dia a dia, todos eles foram postos em Cristo. E nós estamos livres. Mas Deus nos dá mais do que isso, mais do que pensamos e imaginamos. Deus não apenas tira os nossos pecados, mas em segundo lugar,
Ele nos dá a justiça de Deus. Veja só, no final do versículo que nós lemos, 2 Coríntios 5, 21, para que nele quem? Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Você se casou com seu esposo ou esposa? Eu estou falando sempre de casado, porque a igreja é a noiva de Cristo. E nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Por isso que eu estou enfatizando. O seu débito e a riqueza do seu esposo se tornaram um só. Nós, a igreja, nos tornamos um em Cristo. Se você estiver unido a Cristo, o nosso débito é colocado nele e ele toma conta dele. E então, olha o que é maravilhoso: a sua justiça é imputada a nós. Mas observe, presta atenção, é a chamada justiça de Deus. Mas essa justiça não é a justiça que Deus tinha desde a eternidade, como atributo seu, porque Deus é justo, é um atributo de Deus. É a justiça que Jesus ganhou durante a sua passagem aqui na terra como um homem perfeito, puro e santo. Ele obteve essa justiça como humano, como nós, não pecou, foi puro, foi santo. Essa justiça é que vai ser imputada a nós. Jesus nunca pecou, nunca teve um pensamento vão, ele nunca foi egoísta, ele foi santo todos os seus dias. A justiça de Cristo foi a reflexão perfeita da justiça de Deus. Essa é a justiça que é imputada a nós. É uma justiça que você pode ter. E finalizando, esse texto eu gosto muito da versão de King James, que deixa para o final a palavra mais importante do versículo. Na King James, traduzindo, fica assim: para que fôssemos feitos justiça de Deus nele, em Jesus. Perceba que a palavra nele é a mais importante da frase, porque representa Jesus e porque isso lida com a substituição penal legal. Jesus se tornou o nosso substituto, sacrifício vicário. Deus não puniu a pessoa errada e nós fomos declarados para sempre justos diante de Deus. E deixa eu terminar com o seguinte: se tiver alguém que não está em Cristo e que está vivendo no pecado e se desviou, eu queria dizer que a porta da graça ainda está aberta. E João Batista sempre disse: arrependei-vos, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Arrependa-se, arrependa-se. Pecar, pecamos, mas temos que nos arrepender. E arrepender não quer dizer, me arrependo agora, vou pecar amanhã a mesma coisa. Não. Arrepender é um arrependimento do coração. Exatamente. Quem não está em Cristo está sozinho. Continua com a sua vergonha e a sua culpa. Porque aqueles que não aceitaram a Cristo vão ser julgados. E toda a sua vergonha, todos os seus pecados, vai recair a ira de Deus. Não mais em Jesus, mas neles. Eternamente. Eternamente. A ira de Deus, eternamente. Ainda há tempo. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você pode ser um em Cristo. E todos os seus pecados apagados. E a justiça de Deus derramada, posta sobre você. A justiça de Deus posta sobre você. Amém. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai,
Só tu mereces honra, louvor e glória, Senhor. Nós sempre te trouxemos vergonha, mas o Senhor nos amou primeiro. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Nos fortaleça para não cair nas armadilhas do inimigo, Senhor. Livra-nos do mal e nós sejamos edificados para a tua glória. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?